Alunos do nono ano, bem-vindos aí a mais uma aula de ciências, começando para vocês. Eu sou o professor Magno, vou apresentar essa aula aí. Primeiro eu quero fazer um comentário aí, não sei o que você achou do título, Terra em Transe, né? A gente trouxe aí junto com esse título, que é emprestado de um filme bem conhecido, Glauber Rocha. Terra em Transe é a Terra pensando, a Terra meditando, a Terra ali num estado meio de observação aos seres humanos, né? É isso mais ou menos a gente queria pensar. Para essa aula, que você está convidado aí, a participação, a gente vai falar justamente da Terra e algumas coisas que fazem ela ficar meio em transe, meio pensando e tal. E para essa aula importantíssima, a sua interação vai ser importante, a sua participação é importante, por isso que a gente já conta aqui com o professor Edjoel para fazer esse meio de campo. Isso aí. Também quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores, que são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, você, professor, né, pega lá o nomezinho do seu aluno, da escola, da cidade, ó, faça como aqui a professora Kátia, que é lá da escola Cândida Rita, da Leste 2, é minha quebrada Leste 2 aí, hein? E tem mais aqui, ó. Tem o Luiz Henrique, tem o professor Guilherme Belisário, tá? Quem mais aqui? A professora Nádia. O pessoal tá chegando aqui, ó. A Escola Maria do Carmo de Godoy Ramos. Então faça como eles, também apareça aqui no chat. Aceite as provocações do professor Magno e responda aqui que eu passo tudo para ele. É isso aí. Dentro da possibilidade também, né, Joel? Coloca o nome do aluno, coloca a escola aí, qual é a cidade que você está participando e tal. Mas a gente quer ver essa participação aí ostensiva. Vamos para o objetivo da aula, vamos lá. Ó, objetivo da aula. Só uma coisinha aqui, a Escola Maria do Carmo Godoy Ramos é lá de Serra Negra, hein? Serra Negra, bonito, lá, opa, muito bem. Voltando então, o objetivo da aula é identificar alterações climáticas regionais e globais, entender o que é e como ocorre o aquecimento global, que depende de alguns fatores. Alguns serão levantados aqui hoje. O que nós vamos fazer nessa aula é compartilhar informações, revisar conceitos, testar hipóteses, interagir no chat com o professor Joel e, para isso, não esqueça aí do seu velho caderninho, o seu companheiro aí de aula, que é para você fazer as suas anotações. As suas anotações da aula importantes, as resoluções de atividade. E não esqueça, né? Identificar essa aula com data e título. Tá bom? Vamos começar colocando esse pessoal para trabalhar. E vamos lá, olha só. Eu vou te dar aí 1 minuto para a gente dar o pontapé inicial. Aí o Edjoel vai lendo ali o que é aquecimento global com a sua participação e a gente vai estendendo à medida que você vai participando. Vamos lá? O que é aquecimento global? Mostra que você sabe. Aí, viu, professor Magno? Olha, nós temos aqui a professora Cristiane, da escola
Urias Braga Costa, que é uma PEI e é lá de Araraquara. Sabe o que ela disse pra gente? Ela diz o seguinte, que são mudanças que acontecem na atmosfera terrestre. É isso, e é essa que é a pegada, né, Joel? Sim. O que tem na atmosfera terrestre? Ora, é formada pela atmosfera terrestre, tem o ar ali, mas o ar é uma mistura de gases, não é isso? Né? Inclusive, se você perder alguma aula aí, a gente tem aulas preparadas aí, o Edjoel tem inclusive aulas do ano passado, sim, né, que tem nessa habilidade de trabalhar. Edjoel deu uma aula, acho que é a Terra em Camadas, né, Edjoel? É. Essa é a terra de dentro, a terra de fora para dentro. Ó, muito bem. Essas aulas aí você sabe que você tem acesso pelo aplicativo, você acessa o repositório, não paga o consumo da internet, mas tem que ser pelo aplicativo. Você usa o aplicativo já com isenção de dados, né? Sim. E quando você acessa o repositório do CMSP, você pode ter acesso a essas aulas, também não paga. Mas você pode também acessar aí pelo YouTube, pelo Facebook e tudo mais, o que não pode é perder. O aquecimento global, a gente chama justamente isso de esquentar de uma maneira ali meio anormal, né? A gente já coloca esse mesmo de anormalidade para a atmosfera. Muito boa participação. Tem mais alguém participando com a gente, Edjoel? Só tem o pessoal aqui da escola Francisco de Paula Vicente de Azevedo, diz que os alunos estão acompanhando, a professora Fernanda. Mas de resposta a gente teve o pessoal de Araraquara, por enquanto. Legal, então vamos lá. Agora, quando eu falo de aquecimento, é bom sempre a gente lembrar, tem aqui uma indicação de um aplicativo para vocês, que é o do PET, é um simulador PET, né, que você pode pegar aí, depois dar o print da tela, ou pegar lá no nosso repositório mesmo as apresentações, tem lá, e aqui a gente pode representar. Eu vou manusear um pouquinho aqui na verdade, é um potinho que tem algumas moléculas representadas, tá vendo ali, ó? Tem as moléculas aqui representadas, você pode escolher se você quer neônio, argônio, oxigênio ou vapor de água, né, que seria no caso, gases que compõem a atmosfera. Sim. Em quantidades pequenas e tudo mais, para o neônio, para o argônio, o oxigênio um pouco mais, a água em abundância, sobretudo na troposfera e tudo mais. E a gente pode, aqui está selecionado o neônio, mas eu vou brincar um pouquinho com a água, olha só. E aí é um simulador bacana para você sempre lembrar que o que a gente chama de temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então essas moléculas sempre têm uma agitação, tem uma vibração. Aqui tem um indicador que a gente pode mudar, inclusive está em Kelvin. Eu posso mudar para Celsius. Aí as moléculas aí nesse estado vibratório, nesse simulador, estão a menos 127 graus Celsius. Está vendo ali no indicador? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso aquecer. Olha, aquecendo, é claro que a temperatura está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Vamos esquentar isso para explodir, Joel. Eita, vai pegar pressão aí. Está 50, 60, 70, 80... rapaz, meu, o que aconteceu com as moléculas? Já está mais de 100 graus. Olha o que acontece, ó. O grau de agitação aumenta muito. Se esse sistema não tivesse essa tampinha, né, Joel? Sim. Já era as moléculas tudo escapar. É aquela fumacinha que sai da água fervendo, né? Aí, ó, dá para você simular. É uma maneira bacana de você entender que o grau de temperatura, né, a temperatura indicada aí no termômetro, 203 graus Celsius, está marcando agora, corresponde a essas colisões, esses choques e essa movimentação dentro do potinho. Agora, como pode ser o potinho, né? O potinho... não, pode voltar lá para aquele slide, isso. Ó, como pode ser esse potinho? O potinho a gente chama de um sistema térmico. Ele pode ser aberto, né, que troca energia e troca matéria também. Panela aberta para fazer o milho de pipoca. O que vai acontecer? Panela aberta, quando chegar numa certa temperatura, vai ter um grau de agitação ali do milho, que recebeu calor, e vai escapar da panela. Se você fechar, aí você não tem a perda de matéria, né? Mas você continua esquentando ali. No segundo exemplo, é um sistema fechado que a gente chama. E é bom a gente entender que o sistema também pode ser termicamente isolado, onde não há troca nem de energia, nem de matéria. Quem está participando aí do chat pode responder para o Joel ler para mim, ó. A Terra, o planeta Terra, considerando a atmosfera, será que é um sistema aberto,
fechado ou termicamente isolado, hein, Joel? É uma boa pergunta. E aí, aberto, aceita o desafio? Responde aí para mim, eu quero ver isso daí, ó. Tem alguém respondendo, Joel? Por enquanto, só ainda da outra interação, o pessoal de Limeira, lá do Lázaro Duarte, falou que estava no ABC, falou que estava relacionado ao efeito estufa, aquela pergunta anterior. Tá, né? muito bem. Está relacionado, o aquecimento aqui, sim está relacionado ao efeito estufa. Eu acabei de descobrir que eu estou com o login da professora Silene aqui de português, que eu coloquei uma resposta aqui que perguntaram, apareceu Silene aqui. Vai estar valendo, estamos todos juntos. E por enquanto ainda não, viu? O pessoal não está demorando para chegar as respostas aqui. Tá certo. Então tem a participação. Mas o que está apareceu um negócio? O que é isso aqui? Ah! Tô vendo um frango aqui. Aí já bom, deu até hein? fome. Já almoçaram? Teve gente aqui hoje que nem almoçou. Né? Olha só, isso daqui é só para lembrar, né, que o calor ele pode se propagar. Já é uma revisão isso aqui, né? Ele pode se propagar de três formas, né? São 3 as formas de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. A irradiação é por ondas eletromagnéticas, o Sol é um exemplo bastante importante, mas aqui você vê que o frango ele recebe ondas de calor aí desse sistema aí, eu não sei como é que chama isso. A maquininha de frango, né, João? E aí, televisão o vapor aqui, né? O vapor do frango e tudo mais aprisionado com a gordura e tudo mais sobe, e esse vapor subindo ali de vapor de água, de gordura misturado e tudo mais, sobe, é um sistema chamado convecção, ajuda também a cozinhar o calor. E os espetos aqui esquentam mais porque são melhores condutores térmicos que a carne, né? Então, você esquenta aqui com esse metal que está por dentro do frango, você vai esquentando também dentro dele por condução de calor. Condução, convecção e radiação. Tá bom? Aí, o que eu já falei dos sistemas térmicos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a irradiação, tá bom? Aí, para irradiação, o pessoal da técnica aqui vai me ajudar a colocar o simulador aí. Eu vou mudar aqui para absorção de fóton. Olha aqui, ó. Aí eu vou explicar para você o que tem aqui, ó. O que tem aqui é um canhãozinho simulando, onde a gente pode simular os raios de luz, que aí, luz é fóton, tá bom? Então aqui tem fóton visível, é a luz visível, e tem infravermelho. E aí você pode colocar umas moléculas engraçadas aqui para fazer um teste de como elas se comportam quando recebe o raiozinho. É legal esse simulador, né? Você dá um tirinho ali, ó, tuf! Aí ela, o que é isso aqui que está se mexendo? Aí aqui você pode justamente escolher os gases que você vai mexer. No caso desse gás que está aí representado, ele é o metano. Ele é chamado de um dos gases estufa. Né, Joel? Sim. Aí, na sequência, ó, vou mudar aqui, ó, tem o gás carbônico. Ele também é considerado um gás estufa. Estufa também. E esse dá uma preocupação danada, Joel. Mas tem também o vapor de água, ó, que é considerado... É o mais importante, é o mais importante em grande abundância. Só que abundância. ele não é poluente, né? Mas ele é o mais importante no aquecimento, e depois vem o gás carbônico. Coloca na tela para o pessoal ver, ó, no caso da água, acho que é legal, ó, tá vendo? Ele recebe ali o infravermelho que vem do Sol, e ele tem ali uma participação, ele consegue... ele consegue refletir, tá vendo? Ele consegue reflexão, só que alguns ele deixa passar. Se você mudar aqui, por exemplo, por oxigênio, ó, O2, deixa passar tudo. Então, não é meio perigoso isso, Edjó? Porque se você deixa ficar passando o infravermelho, qualquer luz aí, vem radiação então, que não... Mas aí, se você pegar mais um átomo de oxigênio, eu não sei se tem aí o ozônio, aí você vai ver que não passa nada. Aqui não tem, mas você falou tudo certo. Aí a gente podia falar da camada de ozônio. Porque você vê, ó, tem gás que é inerte, tá vendo? Ó, eu estou passando a luz visível, para a luz visível o gás oxigênio é inerte, para o nitrogênio, ó, inerte, para o vapor de água, para o gás carbônico, para o metano.
Tá, e quando eu coloco o fóton de infravermelho, já o efeito é diferente, vem tudo com a luz do sol, né? Ó, então é um simulador bacana, dá pra gente brincar e aprender ciência da melhor qualidade com esses simuladores. Né? O que eu queria trazer para você é a ideia de que a luz que vem do Sol precisa encontrar aqui na Terra determinados gases que estão na atmosfera e alguns desses gases impedem que a radiação entre e sai como se fosse uma estufa, né? A gente acaba recebendo os raios e aí esse raio entra sai, né? E depois ele não consegue escapar, uma parte dele é refletida, uma parte é absorvida e depois o que acontece? Vamos ver num simulador também, eu tenho um simulador também. Primeiro vamos falar o que é efeito estufa, acho que dá pra gente falar, né? Ó, o efeito de estufa tem a ver com o aquecimento que a gente falou lá no comecinho, ó a Terra em transe aí, ó. O efeito da atmosfera sobre a temperatura do planeta. Foi exatamente isso que o pessoal escreveu, uma participação legal. E ali, ó. E a gente tem que lembrar da importância do efeito estufa, né? Sim, porque não é de. A gente não falou ainda do efeito ruim, a gente só está falando do efeito estufa, tá bom? Né? Só está falando do efeito estufa. E aí, bem lembrado pelo professor Joel, quer fazer o comentário? Faz aí. Na verdade, se não houvesse o efeito estufa no planeta Terra, né, a Terra ficaria sempre a 15 graus negativos, 15 graus Celsius negativos. Então ele é importantíssimo para a vida na Terra. Né? O problema está no que o professor Magno vai falar depois. Olha lá, ó. Uma parte da radiação infravermelha escapa para o espaço, né? É refletida, se a atmosfera, que é aquela linha ali tracejada, pontilhada, ali interrompida, agora uma parte é retida pela Terra. Isso já é o efeito estufa normal que acontece. Sim. Se você começa a emitir muito gás de efeito estufa, aí fica além da conta. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar a retenção de calor na Terra e aí você vai causar, é claro, alterações climáticas. Aí não precisa nem ser muito especialista para chegar a essa conclusão, né, professor? Se você tem um sistema já naturalmente que funciona e é importante, com a composição da atmosfera com determinada quantidade de gás ali e gases específicos. Se você altera a quantidade de gás que está ali, aí o negócio não vai dar legal não, não vai dar bom não. Aí eu já quero saber de você, antes de te mostrar o simulador, que é o que eu deixei para o finalzinho, mostre que você sabe o que está acontecendo hoje com a gente, sofrendo aí com o aquecimento global. Qual é a relação entre o aquecimento global e a atividade humana? 2 minutos para você responder. Vamos lá.
Olha, professor, é o seguinte, a gente tem a participação da Procátia, que ela mandou aqui a contribuição do aluno Murilo, que é da Escola Cândida Rita da Leste 2, ele colocou excesso de gases. Já a Procristiane, que é da Escola Urias Braga Costa, lá de Araraquara, quanto maior o número de queimadas, liberação de gases, maior o aquecimento global. Aí a Procristina está chamando o Anderson, que deve ser o aluno. Cadê você para participar? E o pessoal lá de Limeira, da Escola Lázaro Duarte, da Pronádia, os alunos do nono A, B e C colocaram Amazônia com desmatamentos. Mas não é só o desmatamento não, porque quando a gente tem um pouco dessa coisa que foi construída historicamente na nossa vida escolar, de ficar pensando assim, um problema ambiental, a pessoa que cuida, o lixo é o cara que fez o lixo e tal. A gente tem que olhar um pouquinho mais para si, né? E ter uma outra visão do que acontece. Ora, a Terra está sofrendo pela ação humana, mas depende de todos nós. A gente gosta de conforto. Dá uma olhadinha aí nessa tela. A gente, na verdade, quem mora aí na cidade, pode mostrar o próximo slide, por favor. Isso, ó. Quem mora em regiões que tem indústria sabe muito bem disso, né? Aí para você produzir o plástico, por exemplo, você tem que ir lá pegar o petróleo, né, levar para uma fábrica, aí você vai ter que manufaturar isso daí, produzir o plástico e tal, e depois colocar no mercado. Aí no mercado lá você tem que envolve lavagem, aí lava esse negócio sujo, polui a água, você tem que usar um monte de água, vai acabando escasseando a água e tudo mais. E isso começou lá com a Revolução Industrial, né, com o uso, o que você tem ali à direita ali é o carvão. A gente usou carvão, o carvão queimado, né, lançou gases estufa, principalmente o CO2, né, que é o gás carbônico, em excesso. A gente continua porque a gente anda de carro. Você não anda de carro, Edjoel? Sim. Transporte público, transporte particular, não importa, né? Eu chamo o Uber, né? Você não gasta gasolina, mas o Uber gasta gasolina. Então, está emitindo gases de efeito estufa, estão alterando. Como que é essa alteração, como que funciona? Aí eu tenho aqui o simulador, de novo, para quem não anotou, vou deixar um tempinho aí para você anotar, ó, é o PET Simulation, né? Tem ali o link, ó, petcolorado.edu/PT. Então, você clicar aí num buscador, aí ele vai trazer para você. O pessoal da Escola Jeremias lá de Monte Alto veio participar, viu? A Pietra colocou, quanto maior o número de queimadas, liberação de gases, maior o aquecimento global. Isso, aí sim, aí sim. Aí nós conversamos direito. Olha só, aqui eu tenho um simuladorzinho, ó, que simula aqui como que está a temperatura, só que a temperatura ali está em Fahrenheit e em Kelvin. Eu vou já mudar aqui para Celsius, tá bom? Ó, tá mudando ali para Celsius. Agora a gente pode começar aqui a brincadeira, né? Fazendo o seguinte, ó. Eu posso escolher aqui qual é o gás estufa que eu quero dar uma olhadinha e tal, ó. Aqui você tem vapor de água, gás carbônico, metano, aqui você tem um composto de nitrogênio e tal, também tem outros gases estufa, esses são os principais. Aqui tem uma comparação lá de como está hoje, como era em 1750, na época da Revolução Industrial, e na era do gelo. Aí muda até o negócio ali. Até um gelinho. Vamos começar? Ó. Vamos começar aqui. Acho que tem que colocar o reiniciar tudo, não precisa. Ó. Aí você está vendo que eu falei lá para você, a emissão de fótons energéticos, pega na Terra, devolve infravermelho. Ó. Alguns não tem energia suficiente para escapar e tudo mais. Ó a temperatura, ó. Ó a temperatura aí, quanto que está na leitura aí. 8 graus Celsius. Aí o que a gente pode fazer? A brincadeira, né, Joel? Sim. A gente pode colocar aqui uma nuvenzinha a mais. Ó, o que já acontece, tá vendo? Ó, colocar 2 nuvens. Colocar 3 nuvens. Aí, ó. A gente pode ter uma opção aqui de colocar, ver todos os fótons. Caramba, quantos, hein? Olha. E você vai observando aí que a temperatura, evidentemente, vai oscilando à medida que você vai alterando. Olha lá, ó. Hoje, o que está acontecendo e tal.
Esse simulador é muito bacana, a gente super recomenda, volta para mim aqui, que você use, a gente passou aí, falamos sobre o efeito estufa, falamos sobre a ação humana, mas a aula acabou. Oh, mas já. Mas eu espero que vocês tenham gostado, as participações hoje foram pequenas e tal, mas não tem problema. A gente agradece da mesma forma, fazendo melhor para vocês. Joel quer falar mais alguma coisinha? Sim, primeiro que a Esther, lá da Escola Cândida Rita, da Leste 2, a professora Kátia, falou que o excesso sempre faz mal. E com isso eu quero dizer que você pode e deve avaliar a nossa aula. Você pega esse QR Code aí, ou este link que está aparecendo na tela, e diz o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. É isso aí. Até mais, galera. Valeu!